No final da década de 1970, início dos anos 80, o Brasil experimentou uma época econômica desafiadora, marcada por alta inflação e crise econômica. Durante esse período, o cruzeiro era a moeda do Brasil, um símbolo das turbulências econômicas que o país passou. A hiperinflação foi um dos principais desafios enfrentados pelo Brasil na década de 1980. Essa condição ocorre quando a inflação de um país excede 50% ao mês. Esse fenômeno teve um impacto significativo na economia brasileira, afetando drasticamente o poder de compra do consumidor e causando incertezas no mercado. As origens da hiperinflação brasileira podem ser traçadas até a década de 70, com o fim do milagre econômico, um período de crescimento econômico que se deu entre 1968 e 1973. Após isso, a crise do petróleo e a crescente dívida externa do Brasil deram início a um período de inflação galopante. No início dos anos 80, a inflação começou a acelerar ainda mais. O governo tentou estabilizar a economia com planos de estabilização econômica, como o Plano Cruzado, o Plano Bresser e o Plano Verão. Todos esses planos envolviam o congelamento de preços e salários e a criação de novas moedas, como o Cruzado Novo e o Cruzado Real. No entanto, essas medidas apenas controlavam temporariamente a inflação, mas não resolviam suas causas subjacentes. Enquanto a inflação continuava a subir, o cruzeiro tornou-se quase inútil, pois seu valor diminuía quase diariamente. Isso levou a uma série de desvalorizações e trocas de moeda, na tentativa de controlar a inflação. O cruzeiro foi substituído pelo Cruzado Novo e pelo Cruzeiro Real. Para a população brasileira, o período de hiperinflação foi extremamente difícil. Os salários eram corroídos rapidamente pela inflação, e os preços dos bens e serviços aumentavam quase diariamente. Muitos brasileiros tiveram que se adaptar, comprando bens não perecíveis, como enlatados e papel higiênico, em grandes quantidades para evitar o aumento constante dos preços. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O governo de Fernando Collor, de 1990 a 1992, foi marcado por uma série de medidas destinadas a combater a inflação galopante que o Brasil enfrentava na época. Collor foi o primeiro presidente eleito por voto direto após o regime militar e apesar de seu mandato ter sido marcado por escândalos políticos e econômicos, foi durante seu governo que se iniciaram as tentativas de estabilização econômica que culminaram no Plano Real. Poucos dias após a sua posse, foi lançado o Plano Collor I, que ficou marcado pelo confisco de depósitos bancários e aplicações financeiras superiores a 50 mil cruzados novos. A medida visava reduzir a quantidade de dinheiro em circulação e, assim, conter a inflação. Além disso, o plano introduziu uma nova moeda, o cruzeiro, em substituição ao Cruzado Novo. Apesar das intenções do governo Collor, o Plano Collor I não conseguiu controlar a inflação. O confisco das poupanças resultou em um forte impacto recessivo na economia e em um aumento da resistência política e social ao governo. Além disso, as reformas estruturais, embora necessárias, foram implementadas de maneira apressada e sem o devido planejamento, o que contribuiu para a persistência da inflação. Em janeiro de 1991, foi lançado o Plano Collor II, que tentou conter a inflação através de uma política de austeridade fiscal e monetária. O plano incluiu um congelamento de preços e salários, bem como medidas para desestimular o consumo e promover a poupança. No entanto, assim como o Plano Collor I, o Plano Collor II não foi bem sucedido em controlar a inflação. As medidas econômicas de Collor tiveram um custo social elevado e sua abordagem autoritária e a corrupção que marcou seu governo mancharam sua reputação e levaram a seu impeachment em 1992. Apesar de seus fracassos, o governo Collor iniciou um processo de transformação da economia brasileira. As reformas estruturais e a liberalização econômica implementadas durante seu mandato prepararam o terreno para as políticas de estabilização que foram adotadas nos anos seguintes, culminando no Plano Real, que finalmente conseguiu controlar a inflação no Brasil. Durante seu mandato, de 1992 a 1994, Itamar deu prosseguimento às reformas econômicas iniciadas sob Collor e iniciou a implementação de um plano que finalmente conseguiu controlar a hiperinflação no Brasil. Itamar Franco adotou uma abordagem diferente. Em vez de tentar controlar a inflação através de medidas de choque, seu governo se concentrou em reformas estruturais e na criação de um ambiente econômico estável.
Em 1993, Itamar Franco nomeou Fernando Henrique Cardoso, então ministro das Relações Exteriores, como ministro da Fazenda. Cardoso, juntamente com uma equipe de economistas, começou a elaborar o Plano Real, uma estratégia abrangente para estabilizar a economia brasileira. O ministro Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. O Plano Real foi implementado em 3 fases. A primeira fase envolveu a criação da Unidade Real de Valor, URV, que era uma moeda virtual usada para indexar preços e salários e protegê-los da inflação. A URV permitiu que a economia brasileira se ajustasse gradualmente a um ambiente de baixa inflação. A segunda fase do Plano Real envolveu a estabilização da economia através de uma política de austeridade fiscal. Isso significava reduzir o déficit público, principalmente através de cortes nos gastos públicos. A terceira fase do Plano Real foi a introdução da nova moeda. Esta transição foi feita de maneira planejada e estratégica, o que ajudou a evitar a volatilidade e a incerteza que poderiam ter prejudicado a economia. Sob a liderança de Itamar Franco, o Plano Real foi bem-sucedido em estabilizar a economia e controlar a inflação, que caiu de mais de 2.000% ao ano em 1993 para menos de 20% ao ano em 1995. Além disso, a estabilização econômica abriu caminho para o crescimento econômico e a atração de investimentos estrangeiros. Fernando Henrique Cardoso serviu como presidente do Brasil por 2 mandatos consecutivos, de 1995 a 2002. Arquiteto do Plano Real enquanto ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, foi eleito em grande parte devido ao sucesso do plano em estabilizar a economia brasileira. Seu governo continuou a implementação do Plano Real e introduziu uma série de reformas estruturais que transformaram a economia brasileira. Quando ele assumiu a presidência em 1995, o Brasil estava saindo de um longo período de hiperinflação. O Plano Real foi bem-sucedido em reduzir a inflação, que havia atingido impressionantes 2.477,15% em 1993 para 22,41% em 1995. Isso representou uma vitória significativa para a economia brasileira, que por décadas lutou contra a inflação galopante. No entanto, o sucesso do Plano Real também apresentou novos desafios. Com a estabilização da moeda e o fim da inflação, a economia brasileira passou a ser exposta a deficiências estruturais que haviam sido mascaradas pela hiperinflação. Esses problemas incluíam a falta de competitividade da indústria brasileira, o elevado déficit público e a necessidade de reforma do setor público. Durante seu primeiro mandato, Fernando Henrique Cardoso implementou uma série de reformas destinadas a lidar com esses desafios. Entre as mais importantes estavam a Lei de Responsabilidade Fiscal, implementada em 2000, que colocou limites aos gastos públicos, e uma série de privatizações de empresas estatais, como Telebrás, Vale do Rio Doce, várias empresas no setor de energia, o Banco de São Paulo, e abriu o capital da Petrobras, acabando com o monopólio estatal no setor de petróleo e gás. Essas reformas ajudaram a modernizar a economia brasileira e a aumentar a eficiência. No entanto, também foram controversas. Muitos criticaram as privatizações por acreditarem que elas resultaram na venda de ativos nacionais importantes para interesses privados, muitas vezes estrangeiros. O segundo mandato de Cardoso foi marcado por uma série de crises externas que impactaram a economia brasileira. Isso incluiu a crise financeira asiática de 1997, a crise financeira russa de 1998 e a crise econômica argentina de 2001. Apesar dos desafios, Fernando Henrique continuou a implementar reformas econômicas. Uma das principais mudanças foi a adoção de um sistema de câmbio flutuante em 1999, em contraste com a política anterior de manter o real sobrevalorizado. Ao final de seu segundo mandato, a inflação estava sob controle e a economia brasileira estava em uma posição muito mais forte do que quando Cardoso assumiu a presidência. No entanto, apesar de suas realizações, Fernando Henrique Cardoso deixou o cargo com uma popularidade em declínio, em parte devido à percepção de que suas políticas favoreciam mais os ricos do que os pobres. O Plano Real é sem dúvida um marco histórico na economia brasileira. Seus impactos foram imediatos, e ainda hoje, suas consequências reverberam no país, ilustrando sua importância duradoura.
A principal conquista do Plano Real foi o fim da hiperinflação, que corroía a renda dos trabalhadores, impedia o planejamento de longo prazo por empresas e famílias e criava um ambiente econômico instável e imprevisível. Quando olhamos para a taxa de inflação brasileira nos últimos 25 anos, fica claro o sucesso do Plano Real neste aspecto. A inflação, que atingiu o pico de 2.400% em 1993, caiu para um dígito em 1997 e manteve-se relativamente estável desde então, dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, o Plano Real lançou as bases para uma economia mais estável e previsível. A introdução de medidas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, durante o governo Cardoso, fortaleceu a disciplina fiscal e incentivou uma gestão mais prudente das finanças públicas. A estabilidade econômica possibilitada pelo Plano Real também permitiu ao Brasil se abrir para o mundo. Com a inflação sob controle, a economia brasileira tornou-se mais atraente para investimentos estrangeiros. O país pôde integrar-se mais plenamente à economia global, o que, por sua vez, impulsionou o crescimento econômico. No entanto, o Plano Real também apresentou desafios. A estabilização da economia expôs desafios estruturais que ainda não foram completamente resolvidos, como as desigualdades sociais, a necessidade de reformas tributária e previdenciária, e o aperfeiçoamento do sistema educacional. Ainda assim, é inegável que o Plano Real foi fundamental para a economia brasileira. Ele não apenas acabou com a hiperinflação, mas também criou as condições para o Brasil se tornar uma economia mais estável, aberta e dinâmica. Enquanto o Brasil enfrenta os desafios econômicos do século XXI, o legado do Plano Real continua sendo um elemento crucial para entender a trajetória econômica do país.